O Jaguarão! Seu Jaguara! Ah, Jaguara! Sei que você tem histórias pra contar, tudo que passou pra chegar nesse patamar. Tamo entre amigos, vai e vem, pode chegar. Aqui só tem Jaguar e sempre tem mais um lugar, yeah. Papo Jaguara, humildade prevalece. Nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Alô, Jaguara! Estamos começando mais um Papo Jaguara aqui, mais do que especial. Então já digo pra você, abunde-se no sofá aí que o negócio hoje é de qualidade, hein? Então, muito obrigado você que está assistindo, deixe seu like, se inscreve no nosso canal, por favor. Também manda as suas sugestões lá no nosso Instagram, @PapoJaguaraOficial. E também na OCP News, manda lá, manda a OCP News lá, bombardeia a galera lá que a gente lê tudinho, fechou? Bifão, hoje o negócio é sério, hein, cara? Eu tô, não sei se tá aparecendo, mas eu tô até meio vermelho. Rapaz do céu, tô nervoso. O homem é de pata branco. Você lembra desse meme? Pata branco. Pato branco, tinha a buzena, né? A buzena. É, exatamente. Ó, pata branco. Cara, ele é formado em Direito, mestrado em... Eu não sei nem falar. Mestrado em Harvard. Eu tô... Cada vez nós estamos subindo de nível nas entrevistas e eu tô ficando cada vez mais pra baixo. Chama pra nós aí, por favor, quem quer, Bifão. No Papo Jaguara de hoje, Deltan Dallagnol. Seja muito bem-vindo, Tetê. Obrigado, Fabiano. Deixa eu corrigir. Eu vim da grande Pato Branco. Ah, a metrópole, essa mesmo. A metrópole. É conhecida como White Duck City. Olha internacionalmente. Em inglês, é. Estão pensando o quê? E me diz uma coisa, que momento que você foi pra Curitiba? Eu fui com 14 anos, 14? 94. Quando minha irmã ia fazer vestibular, meu pai era promotor de justiça no Sudoeste. E lá, a região de Pato Branco, Fabiano, lá pela década de 70, 60, era o faroeste. Então ele era um promotor lá e a bandidada era a bandidada que matava a gente mesmo. Tinha os bandidos famosos da região. E eu cresci vendo o meu pai como um homem da lei, como alguém que lutava, buscava a justiça. E isso sempre ficou no meu coração e foi uma das coisas que teve um impacto na minha vida em acabar fazendo com que eu tenha me tornado também um homem da lei, buscando prender também criminosos igualmente perigosos quando comparados aos assassinos, só que os meus usam colarinho branco, usam gravata e terno. Nós vamos tocar nesse assunto, inclusive, porque eu tenho uma pergunta ali, mas eu queria, antes de mais nada, a gente separou algumas curiosidades aqui. Legal. E aí, assim, eu queria te perguntar o que você tá achando do nosso cenário, das cores, tá legal? Tá bacana, hein? Achei porque nota 10. Reza a lenda aí que eu não sei, mas você é daltônico? Eu sou um pouco daltônico. Verdade. Deutânico, daltônico, né? Até teve um pessoal aqui da OCP que falou que hoje ia ser um programa PCD, porque eu não ouço, você é daltônico. Um não vê direito, outro não escuta direito. Mas me diz uma coisa. Rapaz, estamos bem. Mas deixa eu te falar que eu descobri que eu era daltônico num teste pro Detran. Verdade. Eu fui renovar a carteira de habilitação, tava lá fazendo o teste, a pessoa começou a mostrar umas cores, e de repente olhou pra mim e disse, se você errar mais um, eu vou te reprovar. Capaz. Eu falei assim, como assim? Eu não errei nenhum até agora. E ela disse, não, você errou, e se errar mais um, eu vou te reprovar. Aí eu até fiz um esforço, não que adiante alguma coisa, porque quando você tem o problema, você não vê direito, né? E aí eu fui olhar aquelas famosas bolinhas, que são bolas que tem ou números ou letras, e um monte de bolinhas de cores diferentes, e ali que eu fui descobrir que eu tenho um dos tipos de daltonismo. É, porque tem vários, né? Exatamente. É, porque eu já vi, tem pessoal que o magenta, que é o rosa, enxerga marrom, coisa assim, aí por isso que eu perguntei como é que tá o cenário aqui. Mas quando eu vejo aquelas bolinhas, eu erro quase todas, viu? Cara, que Mas daí agora você toca. Daí como que funciona pra você? Tem tipo daltonismo pra passar na habilitação? Agora tem uma curiosidade. Então, porque esse é um tipo de daltonismo que não prejudica você ver e distinguir ali o verde, amarelo, vermelho. Tá, entendi. Achei são que era nuances. tipo, se vê marrom, para, né? Tipo,
Doutor, também tive uma dúvida, é o seguinte, que não parece, porque o pessoal tá acostumado a ver a sua aparência mais séria, você sempre vestido, né, de ternos e tal, mas tu é surfista, ou foi pelo menos desde os 16, é isso? Eu sou, desde os 16 anos. Agora, conforme você vai ganhando um pouco de idade, né, até futebol, depois dos 30, se torna esporte radical, e você passa a ter um pouco mais de cuidado, passa a viajar menos, porque a vida exige mais. A família, o trabalho. A rotina. Exatamente. Então, hoje em dia, a gente tem buscado fazer uma viagem por ano com os amigos, um pouco mais longa, em que a gente vai só, os meninos com quem a gente vai surfar desde os 16 anos, viaja para algum lugar, passa uma semana, 10 dias surfando. Que legal, você ainda tem esse costume, então? Tenho Caramba, sim. Tá aí sim, um sim, negócio que você, então, coitado, né, bicho? Você nunca Não, tem que ter um caminhão pra levar uma prancha pra mim, né? Que bacana, cara. Eu queria te perguntar, você tocou no assunto de futebol, você morando em Curitiba, você gosta de futebol? Eu gosto, não tenho Acompanha conseguido um pouco? acompanhar como eu gostaria. Eu acompanho mais por meio do meu filho. Meu filho ama, tá toda hora ligado, sabe quem tá em qual time, E deixa eu te sabe... perguntar, lá você acompanha alguma coisa da Coxa Branca ou Atleticana lá? Coxa branca, né? Sério? Mas agora você tem que tomar cuidado. Ei, Porque se você fala que é a coxa branca, já vai aparecer o Ministério da Igualdade Racial dizendo que você é curitibane, Coxa clara, então, né? curitibane, branque. Curitibanos, né? Como você, não sei se você viu o que a ministra, a Eu assessora vi, lá da eu ministra, tô- você viu? Da ministra, né? Da ministra de Igualdade Racial, disse que o pessoal da torcida paulista, todo mundo branco, Meu Deus do europeu, céu. Eu Onde vi. vão parar, né? xingando. Onde que a gente vai parar com isso, rapaz? E se eu falar que eu sou coxa branca, então hoje eu corro risco Tá com esse governo que tá aí, né? Eu brinquei até com o pessoal aqui, como eu falei pra você, a gente aqui é tudo popularzão. Eu falei, cara, o homem tá sendo tão caçado ultimamente que tá mais caçado que cadela no cio, né? Porque, gente do céu, tá todo mundo te caçando. Cara, a temporada de caça tá aberta. Verdade. E os principais candidatos são aqueles que querem virar ministro do Supremo, sendo escolhidos por um Lula que prometeu vingança. Não vou nem usar a palavra aqui que vai escandalizar aqui. O YouTube vai derrubar o vídeo, mas queria ferrar. Vou melhorar a palavra que o presidente usou. Vou dizer, ele falou que ele quer ferrar a Lava Jato. A palavra que ele usou começa com F também, mas é uma palavra que Meu vamos Deus. evitar aqui. Deixa eu perguntar agora o seguinte, Deltan, numa pegada agora um pouquinho mais, a gente já tem mais curiosidade, mas eu queria que você explicasse, você se especializou em corrupção, lavagem de dinheiro, etc e tal. Queria que você respondesse... Deixa eu só adaptar. Me especializei em combate à corrupção. combate. Mas hoje em dia você fala, você tem que esclarecer tudo. Senão... Lembre-se que aqui é um analfabeto. Né? Não, pelo amor de Deus, é isso aí, você se especializou no combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Eu tô só brincando. Não, eu queria que você explicasse. O nosso gerente aqui já tá com a minha carta de demissão ali, mandando pra RH, hein? Eu queria saber de você o seguinte: pra quem não sabe, porque por incrível que pareça, tem muita gente que não sabe mesmo. Você consegue fazer uma analogia de uma forma muito simples pra explicar o que é lavagem de dinheiro? Porque a gente tem a lavagem de dinheiro, né, dos políticos, mas também tem aquela notícia que sai às vezes, o traficante lavava dinheiro ou não lava cara. Muita gente não entende. Você consegue explicar pra gente, por favor? Consigo. Acho que a própria ideia da lavagem, da máquina de lavar dinheiro, já é uma ideia boa já. Você pega um dinheiro sujo e você transforma ele em dinheiro limpo. Então, o traficante de drogas, ele vende drogas, ele vai conseguir um monte de nota pequena de 1, 5, 10, 15, 50 reais. E ele tem toda aquela montanha de dinheiro lá vinculada com ele na sala em que ele vende drogas. Só que se ele começar a usar em nome próprio aquele dinheiro, comprar um iate no nome dele, comprar uma casa, um apartamento, a polícia vai dizer, opa, peraí, essa pessoa já foi condenada por tráfico, não tem outra fonte de renda e comprou esse apartamento. Esse apartamento aqui, que está no nome dele, veio do dinheiro de crime. Então vai lá e vai confiscar aquele apartamento. Então o que ele faz? Ele tenta transformar aquele dinheiro sujo em dinheiro limpo. E pode fazer isso de modos muito simples, como, por exemplo, comprando um apartamento no nome da irmã, que é enfermeira, que é médica, que é, exatamente, uma irmã que é secretária, que desempenha uma outra profissão. Ele vai e ele compra um bem com aquele dinheiro sujo, mas o nome de alguém que tem uma profissão legítima. Aquele dinheiro que era sujo passa a aparecer limpo, porque passa a aparecer um dinheiro que é fruto do emprego daquela pessoa em nome de quem está aquele bem, seja um apartamento, seja um carro, seja uma casa. Então, essa já é uma técnica muito simples de lavar dinheiro, você colocar o bem, o dinheiro, no nome de outra pessoa que não pratica crimes. Entendi. É uma técnica muito simples. Mas existem técnicas muito mais sofisticadas. No meio do caminho, você vai ter
aquela técnica em que você usa uma lavanderia de roupa, em que você usa um restaurante, você compra o restaurante, aquele restaurante tá às moscas, ninguém entra, mas na hora de declarar a receita e pagar os impostos, aquele restaurante declara um lucro de 100 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão de reais, como se fosse um restaurante Sim. super bem frequentado, de alto fluxo, e aí aquele restaurante vai pagar o imposto sobre esse valor de 500 mil, 1 milhão de reais, que entrou na conta dele, só que é um dinheiro que está vindo do tráfico de drogas, é um dinheiro que está vindo de propina de corrupção, de desvio de dinheiro público, só que aquele restaurante vai dizer que foi, na verdade, lucro, o dinheiro que está lá é lucro da atividade comercial dele, lucro de venda de refeições. E a partir daquele momento que ele vai pagar tributo, ele vai distribuir o lucro e vai dar o lucro para quem ele quiser, aquele restaurante, vai distribuir para os donos o lucro, e aquela pessoa que é dona do restaurante vai passar a ter aquele dinheiro como se fosse fruto de uma atividade comercial legítima. Entendi. Como se fosse fruto de algo honesto, quando na verdade o dinheiro vem de crime. Só que se você vai olhar a vida daquela pessoa, você fala, não, essa pessoa ganhou dinheiro no restaurante. Ninguém lá vai ver no caixa do restaurante quanto dinheiro que entra a cada dia, ninguém vai lá ver que o restaurante está às moscas. Então é uma técnica de lavar dinheiro. São técnicas que dificultam você descobrir e comprovar que aquele dinheiro tem origem criminosa. E que dificultam, por conta disso, você ir bloquear, congelar, confiscar aquele dinheiro que tem origem no crime. Entendi. Maravilhoso. Daí, ó, você que mandou pra gente que queria um esclarecimento mais claro que isso, Jesus amado. Ficou muito bom. E eu queria te perguntar também o seguinte, o porquê que você seguiu basicamente esse caminho? O que te fez escolher se especializar nessa área? Eu entrei no Ministério Público em 2003 e eu já tinha visto casos grandes aí de corrupção acabarem em plena impunidade. A gente viu acontecer não só o caso Collor, que acabou não indo para frente na área criminal, mas depois a gente viu os desvios do TRT de São Paulo, a gente viu o caso dos anões do orçamento, se passaram aí, vai fazer aniversário de 30 anos do caso dos anões do orçamento, e ninguém foi punido. Ninguém foi punido. Dos deputados baixinhos da comissão de orçamento que desviaram muito dinheiro público, ninguém foi punido. Um deles chegou a justificar, ou tentar justificar a riqueza dele, dizendo que ele ganhou na loteria, que Deus abençoa ele. Só que o detalhe é que ele tinha ganho na loteria mais de 100 vezes. Nossa Senhora. O que era um esquema de lavar dinheiro por meio de loteria. Sim. E eu vi outros casos acabarem em pizza, caso como Marca Fonte Sedan. E isso tudo indignou a minha geração. A minha geração, ela não viu a ditadura como os meus pais viram. Sim. Então a minha geração, ela era muito mais preocupada com a ausência do Estado proteger a sociedade contra os ladrões, contra os grandes corruptos, do que preocupada com a ditadura que já tinha ficado para trás. A minha geração, ela queria uma eficiência, uma atuação firme do Estado contra bandido, seja bandido da rua, seja o bandido do colarinho branco. E eu entro no Ministério Público em 2002 para 2003, com uma visão de buscar combater a corrupção, e um ano depois eu atuo no meu primeiro grande caso de corrupção. A gente descobre gafanhotos. Entendo. Você atuou em vários, né? No Estado vários, também. é. Agora, esses gafanhotos que a gente descobriu, eles não comiam as folhas das plantações da Grande Pato Branco, mas sim comiam as folhas de pagamento da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Era um esquemão de desvio de dinheiro público, que o cara botava lá funcionários fantasmas e pegava o dinheiro que deveria ser pago para as pessoas, funcionários, mas esses funcionários, essas pessoas colocadas como funcionários, em geral eles nem sabiam que seus nomes estavam como funcionários da Assembleia. O dinheiro todo entrava na conta e era desviado pelos próprios deputados, pelos seus chefes de gabinete. Então era um esquemão que acontecia ali. E eu acreditava que nos meus casos, Fabiano, eu ia conseguir justiça. Eu acreditava que, trabalhando duro, eu ia conseguir responsabilizar os criminosos e recuperar o dinheiro desviado. Mas se passaram 10 anos, ninguém foi responsabilizado, nenhum centavo foi recuperado. Assim como aconteceu nos casos seguintes, a minha história é uma história de fracassos na luta contra a corrupção, como era de todos os colegas do Ministério Público até a Lava Jato. Porque o nosso sistema é feito para não funcionar contra os poderosos do nosso país. Infelizmente, o nosso país tem donos do poder. Caramba, incrível isso. E eu fico, na verdade, vou aprendendo muito, eu assisti muito entrevistas suas até para poder a gente ter esse bate-papo, também acompanho e muita coisa a gente vai ficando indignado, vai acompanhando. E eu queria saber de você o seguinte, você atuou em grandes casos,
né? Obviamente tem muita gente que te conhece só pela Lava Jato, mas você teve o caso do Banestado, do Gafanhoto, como você citou, e vários outros. Mas para você, sua experiência pessoal, o que mais marcou foi a Lava Jato mesmo, ou você tem alguma outra experiência que fica mais presente na memória? Fabiano, a Lava Jato, eu comecei a trabalhar na Lava Jato em 2014, eu tinha 11 anos de profissão. Eu saí do Ministério Público com 18 anos, então ocupou aí pelo menos aí... Boa parte do seu tempo de carreira. Exatamente, quase metade do meu tempo de carreira foi Lava Jato. E a Lava Jato foi muito intensa. Enquanto nos outros casos, eu sempre fui muito workaholic, de trabalhar muito duro, mas você tem períodos, né, fases. Sim. Agora, na Lava Jato, não teve fase. Todo momento era uma grande pressão de uma imensa quantidade de trabalho, e não era pressão que vinha de fora. Você se pressionava. Por quê? Porque você via uma janela de oportunidade de transformação, de responsabilização de corruptos, como nunca existiu na história. E você sabia que as coisas com o tempo iam prescrever, quando passa muito tempo você não pode mais investigar ou punir alguém. Então você queria dar o teu melhor para você recuperar tudo que você poderia recuperar de dinheiro desviado da sociedade. E você queria dar o teu melhor para responsabilizar os corruptos, para mostrar que esse crime não ia mais compensar no futuro no Brasil, para desestimular práticas corruptas. Então foi um período muito intenso. A gente ainda trabalhou num grande time, eram cerca de 60 pessoas que nós coordenávamos na Força Tarefa em Curitiba. E com pessoas todas preparadas, competentes, dedicadíssimas. A gente fez um relacionamento muito gostoso ali de time com essa equipe. Então foi um período muito intenso. Foi, sem dúvida, o caso que mais me marcou. Mas eu atuei em vários casos significativos antes. Casos tanto contra a corrupção, como casos envolvendo o tráfico internacional de drogas. Processamos Fernandinho Beiramar. Caramba! Atuamos em... Eu lembro claramente que em uma audiência de um caso envolvendo o Fernandinho Beiramar, no final da audiência, o Fernandinho Beiramar pediu para falar com o juiz Moro. Você tá brincando? Assim, e eu fiquei pensando, será que ele vai autorizar? E ele autorizou. E naquela época o juiz estava andando armado, né, pelo risco, pela sensibilidade que aquele caso representava. Se chamou Operação Fênix. E o Beiramar foi e falou de frente com o Moro, assim, a 2 palmos de distância, assim, um do rosto do outro. E eu tava só olhando ali pra... Você tava junto? Preocupado, preocupado, né? Porque você não sabe o que uma pessoa dessas pode fazer, né? Às vezes uma caneta na mesa se transforma numa arma. Então eu fiquei perto, atento, preocupado com o que poderia acontecer. E atuei em outros casos que envolveram cooperações internacionais, em que a gente foi buscar provas em outros países, como Holanda, Operação Curaçao. Então a gente teve uma experiência muito intensa. E as pessoas me chamaram para trabalhar no caso Lava Jato porque conheciam a experiência, o conhecimento que eu tinha desenvolvido por meio do trabalho em uma série de outros casos e grandes operações. Maravilhoso. E você citou agora essa questão do Fernandinho, do tráfico e tal. Agora surgiu uma curiosidade de público, de povo mesmo. Você sofre muita ameaça? Ou já sofreu? Porque a gente não imagina. Acha que lidando com colarinho branco, coisa assim, não sofre ameaça. Mas também sofre, né? Mas a gente imagina que, traficante, Beiramar e tal, sofre muita ameaça. Teve época da sua vida que você teve que acompanhar como segurança? Ou ainda é? Como é isso? A gente sofreu sim e teve épocas em que a gente precisou andar com segurança. Agora, lembrando até desse caso do Fernandinho Beiramar e da tua pergunta anterior de lavagem de dinheiro, nesse caso a gente identificou lavagem de dinheiro por meio de uma empresa de lan house. Caraca! Era uma empresa que alugava ali uso de computadores numa comunidade mais pobre e eles usavam aquilo para lavar dinheiro. E também teve situações ali de compra de bens, como carros, apartamentos, que foram colocados em nome de parentes. Exatamente por coincidência, os exemplos que eu dei aqui no começo da nossa conversa. Incrível. E a gente teve, sim, ao longo do tempo, por conta da atuação contra o crime organizado, riscos, ameaças, cuidados que foram adotados, mas, sem dúvida, o maior receio veio ao longo da Lava Jato. A Lava Jato ela trouxe uma série de efeitos sobre a vida nossa e da família. Desde o começo da operação, várias pessoas falaram para mim, Deltan, sai da Lava Jato, isso aí só vai te trazer dor de cabeça. Quer porque significava uma montanha de trabalho, significava trabalhar às noites, finais de semana, feriados, abrir mão do tempo de convívio familiar, convívio com os amigos, seja porque aquilo representava riscos de vida para nós, para a família, seja porque vieram reações fortes, não só de ameaças físicas, mas de ataques à reputação, de tentativas de homicídio moral,
ou cancelamentos, né? Como a gente Hoje em ouve. dia, Oh, mais utilizado. exatamente. Eu lembro da primeira vez que eu sofri um ataque virtual, foi bem no começo da Lava Jato. Eu tinha minha página do Facebook com 6 mil seguidores. Nossa. Né? Era, naquela época, a gente tava começando, né? Hoje tem aí Tinha milhões de seguidores. Pouco né? hater. Mas olha só, exatamente, tinha pouco hater. Mas eu fiz uma postagem sobre a Lava Jato e, de repente, começaram a vir uma série de comentários criticando, deturpando o que eu tinha dito. E aí eu, ingênuo, fui lá, não sabia que era uma tática virtual. Hoje eles treinam os MAVs, os militantes de ambiente virtual. O PT tinha curso de MAV, curso de militante de ambiente virtual. Eu não sabia que era uma estratégia, achava que eram pessoas normais. E aí um deles deu o sinal de ataque, eles foram lá na minha página, começaram a criticar um monte e eu fui ingênuo, bem intencionado, tentar esclarecer. Porque na minha cabeça, se você faz um trabalho bom, correto, naquela época eu ainda era ingênuo e acreditava que você não ia ter oposição, um trabalho bom e correto e honesto. Porque quem que não ia se opor a você prender quem rouba o país, quem rouba todos nós, quem desvia dinheiro público? E aí eu fui lá e tentei explicar. E aí eles pegaram e deturparam a minha explicação, mais uma vez. E eu falei, só que era uma chuva de Começou a virar uma comentários. bola de neve. Só que eu não sabia que eram pessoas que estavam ali propositalmente fazendo isso. Então eu pensei, eu errei na resposta, no jeito de... Não fui suficientemente claro. E aí eu peguei, apaguei o meu comentário. Apaguei para fazer outro explicando, e nesse meio tempo aí o que eles tinham feito, já tudo de caso pensado, já tinham printado já. E aí eles vieram para cima, mostrando o print eterno, olha o que ele falou, depois apagou, se arrependeu. Ou seja, virou uma confusão aquilo lá. E você perguntou se a gente sofre, né? E naquele momento, para mim, aquele foi o primeiro sofrimento que eu tive ali em ambiente virtual, porque eu não estava preparado para isso. E no final das contas, isso aí foi nada perto do quanto a gente foi atacado ao longo da história. Mas foi o primeiro ataque, né? E como diz, o primeiro a gente não esquece, né? O número. Esse aí ficou marcado. Exatamente. Deixa eu te perguntar, você foi na contramão da maioria da população, né? Porque você tinha um bom emprego, estabilidade financeira, já estava renomado na função, digamos assim, e você deixou tudo isso para trás, né? Largou, abriu mão de aposentadoria, etc e tal, para seguir um outro rumo. Como é que foi essa decisão para você? Tem gente que fala, meu Deus, o cara é louco, o que passou na cabeça? Na final de contas, já fazia uns 18 anos que você estava atuando. O que passou na tua cabeça para você fazer isso? Louco, Fabiano. Louco. Hoje você se arrepende? Não me arrependo. Como disse o cara da Apple, o Steve Jobs, ele disse que os loucos são aqueles que acreditam que podem mudar o mundo, e são justamente esses loucos que, por acreditarem, são quem acaba mudando o mundo. Sim. Eu sou louco, mas eu queria convidar mais gente a ser louca junto comigo. Naquele momento de tomar a decisão de sair do Ministério Público, foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. A mais difícil, na verdade, da minha vida. Com certeza. Porque Você já eu tinha uma sua carreira filha na estabilizada, tinha 3 filhos, a minha terceira filha é autista, eu saí do Ministério Público, significava eu pequenininha, perder a segurança financeira para ela, porque quando você está no serviço público acontece alguma coisa com você, ou a sua filha é dependente, significa que existe uma proteção para ela financeira para o resto da vida dela. Sim. Eu tinha um bom cargo, uma das carreiras mais disputadas, uma carreira estabelecida de 18 anos, e sair do Ministério Público significava uma perda em termos de conforto financeiro e pessoal para mim e para minha família. Mas, ao mesmo tempo, a minha visão, Fabiano, é a visão de que nós estamos nessa nossa breve passagem sobre a Terra para amar a Deus e amar as pessoas, para servir a Deus e servir as pessoas. É isso que traz significado para a existência humana. E a questão é, como eu posso melhor amar e servir as pessoas? É dentro de um Ministério Público, depois que o Supremo Tribunal Federal anulou condenações, mudou as regras de combate à corrupção e passou a amarrar a gente e impedir que a gente pudesse lutar contra a corrupção? Era dentro que eu poderia melhor servir? Ou era sair para fazer as mudanças onde elas precisam ser feitas, que é no Congresso Nacional? Ainda que perdendo em termos de conforto pessoal e familiar. A minha decisão foi uma decisão não por um cargo, mas por uma transformação. Não por um conforto, mas sim por um propósito, por um sentido de vida. E essa história até eu contei ontem à noite aqui na palestra, mas eu vou contar agora uma história
que eu não contei ontem por falta de tempo. Depois que eu tomei essa decisão de sair do Ministério Público, que veio aquela condenação para eu indenizar o Lula por conta do PowerPoint, o famoso PowerPoint. O famoso PowerPoint. Você sabe que eu preciso fazer uma tenda. Pode falar. Eu preciso. Olha lá, nosso diretor está lá. É a massa jogando pedreiro na parede, praticamente, né? Eu tinha preparado para pôr no telão uma imagem do PowerPoint e o seu nome escrito. Eu ia colocar. Porque eu falei, não, ele não vai ligar. Mas o meu diretor barrou aqui, então, galera. Cautela, próxima vez, o pessoal que estiver aqui vai ser o PowerPoint aqui atrás. Aí eu falei, a bicicletinha pode, bicicleta pode. Então vamos dar ali. Rapaz, ficou boa essa bicicleta, viu? Legal, que bom que gostou. Ficou bom. Quando eu teve essa decisão de condenação, eu tinha saído do Ministério Público, eu tinha dado um passo de fé, uma decisão de risco, né? Sim. E foi uma decisão de risco que eu tomei em família, para, como eu disse, a mais servir. E pouco tempo depois veio essa condenação, que com juros, multa, correção, ia chegar a R$200 mil, um dinheiro que ia tirar da minha família, dos meus filhos, para entregar para alguém condenado em 3 instâncias por corrupção e por lavagem de dinheiro, e que não ia devolver R$1 para a sociedade. Aquilo foi um sentimento de injustiça, frustração enorme. E eu lembro que naquele dia eu recebi a notícia, eu estava em Londrina, fiquei impactado, fui dormir, dormi de joelhos, orando, outras pessoas estavam comigo, deitaram, dormiram, num quarto de hotel compartilhado, a gente estava em campanha eleitoral. E a minha oração para Deus foi uma oração de derramamento mesmo, de clamar a Deus por justiça, por correção, que corrija esse Brasil diante do que a gente vê hoje, e ainda vê hoje. E no dia seguinte eu recebi uma mensagem da minha esposa falando que tinha entrado alguns depósitos na nossa conta. Perguntou, sabe o que é isso? Eu falei, não sei, deve ter sido algum engano. E de repente começou a chover entradas de recursos da conta, R$50, mais 50, mais 50, mais 50, 20, 10, 5. Teve pessoas que me mandaram mensagens, Fabiano, pessoas que são funcionárias domésticas, pedreiros, dizendo, olha, eu tô fazendo essa contribuição aqui porque eu acredito no teu trabalho, porque eu acho injusto isso que aconteceu. E aquilo foi somando e virou 10 mil, 20 mil, 50 mil reais, 100 mil reais dentro de um dia. E sem eu pedir, o que é incrível. Eu nunca vi isso acontecer com alguém pedindo, quanto mais sem pedir. Teve agora recentemente o caso do presidente Bolsonaro, mas fora desse caso eu nunca vi isso acontecer. E em menos de 36 horas foram mais de R$500 mil que as pessoas depositaram. Mesmo eu pedindo para as pessoas pararem, as pessoas não pararam. Eu tive que cancelar a minha chave Pix. Primeiro cancelamento de chave Pix, porque você não para de ver dinheiro entrar na tua conta, né? Cara, Soubesse, tinha mandado a vou minha. colocar na tela a minha chave Pix aqui agora. Não, eu falei primeiro, eu ia mandar a minha. Né? Vamos dividir. Tá Vamos bom, dividir. fechou. Desculpa interromper, mas eu não podia perder a tia. Não. E foi aquilo que eu vi acontecer, trouxe uma mensagem muito forte para mim de que não tô sozinho, Fabiano. Eu não tô sozinho. Eu tô com você, eu tô com as pessoas aqui do Correio do Povo, da OCP, eu tô com a comunidade aqui de Jaraguá do Sul, eu tô com a população do Paraná, de Santa Catarina, a gente está em comunidade de pessoas que querem transformar o Brasil, só que algumas pessoas têm que dar o passo à frente e têm que ser ponta de lança. E a mensagem que as pessoas me passaram é de que se eu for ponta de lança e eu me machucar, elas estão lá para cuidar de mim. Dizendo assim, vai, Deltan, vai. E quando essa mensagem vem, você tem vontade de atravessar a parede pelas pessoas e ir até onde você pode ir para servir em amor às pessoas, em serviço às pessoas. E essa foi, talvez, essa condenação do Lula contra mim, acabou sendo, talvez, meu principal ato de campanha eleitoral, que foi um ato que não foi meu, que aconteceu comigo. E isso trouxe um senso de comunidade, de pertencimento, de serviço conjunto incrível. E eu lembro que quando eu cheguei ao Congresso Nacional, quase um ano depois disso, eu tive um outro baque ali no primeiro dia, porque eu vi pessoas que a gente investigou, que a gente acusou criminalmente, eu vi as pessoas circulando ali no Congresso, coisa que eu jamais achei que aconteceria. E, para mim, aquela primeira semana foi uma semana difícil, foi uma semana em que várias vezes eu acordava, estava na cama e orava e dizia, Deus, eu vou acordar, vou levantar e vou servir com alegria, mas não é onde eu gostaria de estar. Ao mesmo tempo eu dizia, Deus, um soldado em campo de batalha, ele não pergunta se o travesseiro é duro ou se o travesseiro é macio. Eu não estou aqui por conforto, eu estou aqui para servir.
Porque lá é um ambiente muito ruim, Fabiano, é um ambiente carregado, é um ambiente de injustiça, é um ambiente permeado por práticas espúrias. Uma coisa comum que a gente escuta nas pessoas que vivem lá, que passam pelo Congresso, que é um ambiente carregado, parece que está no ar, um peso no ar. E agora, pelas pessoas, por essa comunidade que acredita na mudança, vale a pena ir em frente, vale a pena servir, vale a pena enfrentar dificuldades, ameaças, sacrifícios familiares, vale a pena dar passos à frente, insistir, perseverar, trabalhar e buscar sempre novas estratégias. Sensacional. Deltan, queria muito agradecer a sua participação aqui. Já fica o convite a próxima vez que você estiver em Jaraguá, a gente estender, fazer mais um podcast com mais um bate-papo. Bora. Eu queria deixar uma com dica PowerPoint. pra você. Próxima vez com PowerPoint. Fala pro teu filho que os seus filhos, o Atlético é melhor. A nossa arena, bicho, não tem pra ninguém. É mesmo? Então, qual que é? Me conta. O Atlético Paranaense? Eu achei que você ia falar daqui de Jaraguá do Sul. Não, aqui não. Aqui tem o Jaraguá pessoal Futsal. vai é muito cair a legal. conexão, Parabéns ó. ao Jaraguá Futsal, que inclusive vai ganhar um presente A agora. nossa arena aqui é boa Mas assim. eu como Olha curitibano, só. não podia deixar, né? Mas aqui em Jaraguá, nós temos o nosso querido Jaraguá Futsal. Olha aí, um só que presente pra bacana. você. Obrigado, querido. Agradeço. Isso aí, ó, se você acompanhar... Ó, essas cores são bonitas. Pô, rapaz, eu... Garoto. Não, a galera de Jaraguá não cancela, mas... Ela não é bonita, agora eu peguei ele, hein? De coração, meu, muito obrigado por você ter vindo aqui. Boa, legal. O nosso espaço aqui vai estar sempre aberto pra gente trocar um bate-papo. Foi uma honra conhecê-lo. E eu queria deixar o Bife encerrasse para nós aqui, por favor. Eu só queria, só uma coisinha, fazer um queria que ele convite. deixasse uma mensagem de esperança para quem ainda acredita nesse Brasil aí, porque a gente vê Você acredita, tanta coisa Bife? ruim, a gente vê tanto um lado brigando e não parece que não tem resultado, né? Tu brigou Então, nas redes sociais hoje, jovem? Ontem eu fui obrigado a brigar por ele, né? Por ele, pela ideologia obrigado, dele, Obrigado, querido. pela nossa ideologia, né? Como a gente tem que deixar claro aqui que a nossa opinião não reflete a opinião da OCP, né? A gente cada um tem a sua ideia, todo mundo se respeita mas eu queria que tu deixasse uma mensagem aí para essa galera aí que ainda acredita nesse Brasil, que tá difícil. Legal. Tá difícil mesmo, porque o momento é de desesperança. É o que a gente escuta as pessoas. As pessoas falam hoje em desesperança, em tristeza, em decepção. As pessoas falam até em raiva. 1/3 das pessoas, segundo uma pesquisa, tem medo de criticar autoridades. Nós vivemos um momento em que nós temos um governo de uma ideologia de esquerda, que representa 3 coisas de um modo muito claro. Primeiro, um Estado que invade não só a vida econômica, mas quer determinar até o que você pode ou não pode falar por meio de um projeto de lei de censura. Ou seja, um Estado com tendência totalizante. Em segundo lugar, uma visão de esquerda que olha para o indivíduo e retira o poder dele decidir o seu futuro, o seu livre-arbítrio, dizendo que o bandido não é culpado por matar uma criança, que os bandidos são vítimas da sociedade. O Pagnato foi... Cara, isso é um absurdo, cara, um absurdo. É uma visão que tira o livre-arbítrio da pessoa. E, em terceiro lugar, é uma visão que divide a sociedade em patrões contra empregados, em agro contra o resto da sociedade, em policiais contra a sociedade, em brancos contra negros. É uma visão altamente divisória. Dividir e conquistar, né? Exatamente, que traz aquela ideia da luta de classes e transforma agora numa luta que esgarça o tecido social e que nos separa. E é o que você falou, dividir para conquistar, e é exatamente isso que vem à minha mente. Então a gente tem de um lado esse governo e do outro lado você tem o Supremo Tribunal Federal, que cada vez mais pratica arbítrios e abusos, vem uma escalada de arbítrio judicial sobre as liberdades das pessoas, que foi o assunto da nossa conversa ontem com os assinantes, com a comunidade do Correio do Povo no teatro. E como que nós devemos nos comportar no meio disso? A não ser que você pense em fazer um reset no teu cérebro, sair do Brasil, viver em outro país sem vínculo com o Brasil, se você fica, você tem que lutar pelo que você acredita. Porque lutar pelo que você acredita, lutar contra o arbítrio, lutar contra os donos do poder, lutar contra a corrupção, lutar por um país melhor, é lutar por quem nós mais amamos na face da terra, pelos nossos filhos, filhas, pais, cônjuges, e nós jamais desistiremos deles. Então, se você não pensa em fazer isso por você, faça isso por quem você ama. Nós precisamos ficar, lutar, e o único caminho que nós temos para construir um país melhor é por meio da política, é enchendo o Congresso Nacional
com pessoas que não têm o rabo preso e por isso não fiquem com medo do Supremo Tribunal Federal, como o Senado fica hoje, com gente honesta, competente e apaixonada pelo Brasil. Maravilhoso. Teutan, muito obrigado. Desculpa Eu que alguma agradeço. Não, brincadeira, porque a gente tem uma nada. pegada, mas não Sou em casa. processa, por favor. Eu já tenho bastante. Galera, você que está assistindo, mais uma vez, muito obrigado. Se inscreve, deixa o seu like. Também entra no canal da OCP, que lá você pode acompanhar muita coisa lá. É o maior portal de Santa Catarina e nós temos a honra de estar aqui em Bifi. É verdade, verdade. Vamos Olha ver se só. nós vamos estar aqui semana que Recebendo vem. grandes pessoas pra entrevista, né? Nem fale. Teutan, muito obrigado. Muito obrigado a toda a equipe do Papo Jaguara aqui. Muito obrigado, OCP. Bifinho, encerra pra nós, por favor. Valeu, galera, pela sua audiência. Até o próximo programa e até mais!